E o que acontece? Quando você é um prestador de serviço, existe um fornecedor de serviço e a imobiliária tem um vínculo de consumo com o proprietário. Existe uma coisa no Código de Defesa do Consumidor que chama responsabilidade objetiva. Não interessa se você não tinha intenção. Não me interessa se você não teve culpa. Se a culpa foi do governo que inventou essa tal de reforma tributária. Não me interessa. Se da sua negligência ou da sua má gestão decorreu algum prejuízo, você é obrigado a indenizar. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Loft Portas Entrevista. Eu sou Ricardo Kaufmann, Head de Comunicação da Loft. E eu sou Fábio Takahashi, gerente de comunicação da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguiu se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreva no nosso canal e ative o lembrete para não perder nenhum episódio. Se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter. De segunda a sexta, sempre às 15h, gratuitamente no seu e-mail. Lembrando que todas essas informações e o link para se inscrever estão disponíveis na descrição desse episódio. Você está acompanhando a segunda parte do podcast especial com a Raquel Queiroz, advogada que está falando sobre a reforma tributária. Se você chegou agora, sem assistir ou ouvir a parte 1, a gente recomenda fortemente que você volte e ouça esse primeiro episódio. Na parte 1, a Raquel explicou o que realmente é a reforma tributária, por que ela está acontecendo e por que as mudanças já começam agora, qual a lógica do IVA dual, o que a reforma afetará diretamente o dia a dia das imobiliárias e por que você precisa se preparar a partir de agora para encarar 2026. Agora, nessa parte 2, vamos para a parte prática. O dever das imobiliárias de conhecer a legislação para informar seus clientes, o que ajustar nos contratos, o que é o split payment, o que revisar no ERP e no sistema de imobiliária, como organizar processos, o que precisa estar pronto já em 2025 e quais pontos sobre a reforma ainda estão indefinidos e também merecem sua atenção. Então vamos direto para essa segunda etapa da conversa, que é essencial para quem opera no mercado. 2026 vai ser um ano de testes. Isso é parte da transição, mas é uma parte específica da transição que é só para testar, né? Não é arrecadatório. É para testar. Por exemplo, a maioria das prefeituras, mesmo a Prefeitura de São Paulo, não está trabalhando com as notas fiscais de pessoa física ainda. Não tem um sistema rodando. E a gente está falando, a gente está praticamente em novembro. Tipo, vai meio que forçar que todo mundo entre nesse fluxo. Exato. Então, é o período de adaptação. Então, e tem muita coisa que a gente ainda não sabe como vai acontecer. Por exemplo, o split payment. A gente não tem ideia de como que isso vai ser regulamentado. Salvo engano, o artigo 48 da lei complementar fala que quando é assim, você vai ter que destacar e pagar. Até que seja implantado. E vale explicar, né, o que é o split payment. É assim, olha. No momento do fato gerador, que é o pagamento, o imposto já sai. Então, por exemplo, o aluguel é pago via boleto, na compensação, a gente ainda não sabe. Mas pela teoria e pelo que acontece nos outros países, a ideia é: paguei o boleto, o imposto já foi direto para o cofre público, o próprio banco faz essa destinação, e olha que maluco isso. Os sistemas, como que vão ter que ser?
E aqui eu fico pensando, a Loft tem sistema, não tem? Tem. Ai, que dó. Vocês vão quebrar a cabeça. Os sistemas vão ter que se virar em relação a isso. Sistema de compensação, conciliação bancária. Olha que maluco isso. Pensando na imobiliária e pensando no proprietário, quer dizer, um proprietário que estava esperando cair um determinado valor todo mês, de repente, quando isso começar a viger, vai cair um outro valor, porque vai estar com a menor, porque o imposto já vai ter sido recolhido, é isso? Exato. Então, é por isso que a transição ela é benéfica. Você vai sentir menos, bem aos poucos. E aí, eu acho que a gente chega no ponto que é o mais sensível da reforma para quem trabalha com locação. É que você tem que trabalhar com informação. Quando a gente pensa... Eu vou falar uma coisa técnica, parece complexo, mas não é. Quando o locador chega e fala assim, imobiliária, tá aqui o meu imóvel, administre ele para mim. Aí a imobiliária vai e faz um contrato de administração com ele. Esse contrato, tecnicamente a gente diz que ele tem uma natureza tríplice. Ele são... Você lembra do som 3 em 1? Meu Deus. Ó, entregando a idade aí. Ó. Então, 3 em 1. Você tem um contrato de agenciamento, um contrato do tipo mandato e um contrato de prestação de serviço. O que é o agenciamento? Imobiliária, toma aqui a chave do meu imóvel, vai lá e busque um bom locatário para mim. Agenciamento. Mandato. Mandato é quando uma pessoa investe a outra de poderes para agir em nome dela. Uhum. Então, olha, tô te dando poderes para resolver o que precisa ser resolvido em meu nome na administração dessa locação. Inclusive receber os valores e me... Exato. Uhum. E prestação de serviço, tá? Que é o cerne da corretagem. Aí pensa, o Código Civil, quando trata do contrato de corretagem, fala lá no artigo 723 assim: pelo contrato de corretagem, o corretor obriga-se a agir com diligência e prudência e alertar as partes sobre os riscos e as vantagens do negócio, devendo informação. Isso eu acho que é o mais sensível da reforma, porque ela é extremamente complexa, densa, trabalhosa, ela tem camadas. E além de assumir rotinas que não eram comuns, o administrador de locações hoje tem uma carga informativa, um dever informativo gigantesco. Eu acho que isso pesa, é o que mais está pesando sobre os ombros. Então não é só disputa de mercado, a minha imobiliária sabe mais que a outra. Ele é obrigado legalmente a saber disso. Ele tem o dever. Ele tem um dever. Uau. Ele tem o dever. E o que acontece? Quando você é um prestador de serviço, existe um fornecedor de serviço e a imobiliária tem um vínculo de consumo com o proprietário. Existe uma coisa no Código de Defesa do Consumidor que chama responsabilidade objetiva. Não interessa se você não tinha intenção. Não me interessa se você não teve culpa, se a culpa foi do governo que inventou essa tal de reforma tributária. Não me interessa. Se da sua negligência
ou da sua má gestão decorreu algum prejuízo, você é obrigado a indenizar. Que tipo, viajando um pouco nesse pesadelo, que tipo de situação você enxerga um proprietário se sentir prejudicado por uma imobiliária nesse contexto que você descreveu agora? A orientação. Por exemplo, em relação à precificação. O sujeito que não era tributado e passa a ser tributado, que passa a ser onerado, ele vai achatar o rendimento dele, ou ele vai matar no peito e vai falar assim, não tem problema. Eu vou pagar tributo aqui, mas eu vou compensar ali. Quando for renovar o contrato, por exemplo? Sim. Preço. Não. Por exemplo, ele recebe aluguel, mas ele paga aluguel. Você está entrando no ponto da compensação. Da compensação. Acho que isso precisamos explicar. Como é que funciona a compensação, Raquel? Vamos abrir um parênteses e depois a gente volta. Eu não vou conseguir explicar a compensação no podcast, mas é mais ou menos assim. Tudo que eu tomo de serviço e eu pago, dentro do que eu estou pagando, eu estou antecipando um tributo, né? E se eu já paguei no meu serviço e não pode ter cumulação, eu vou poder compensar. Mas só em aluguel? Não, em qualquer outra coisa. Você pode compensar em insumo. Você pode compensar na contratação de uma, sei lá, você contratou um serviço no imóvel. Mas o escopo é do imóvel ou o escopo é de qualquer serviço? Qualquer coisa, por exemplo, se você é um locatário, pessoa jurídica, mas você também é locador, digamos. Eu estou usando o aluguel para ficar Locador na física, por exemplo. Que seja. Você está pagando tributo de um lado, né? Mas você está, você está pagando tributo porque você está recebendo uma receita aqui, mas quando você paga por um serviço, você também está pagando. Você também está pagando e aí você pode compensar. E como que vai ser feita essa contabilidade? É isso que eu estou falando. Aí o que acontece? Existem empresas e empresas, pessoas físicas e pessoas físicas. O que muita gente fez numa corrida aí nos últimos anos? Criou holding. Yes. O que a maioria das holdings tem? O intuito do planejamento sucessório, o intuito de pagar menos tributo, tá? Mas, geralmente, a holding não existe como uma estrutura empresarial. Ela existe, tem um endereço fiscal, ok, mas ela não vai ter mecanismo de compensação, concorda? Ou vai ter muito pouco. Porque ela não é uma empresa de... Ela não tem uma... Na prática. Exato. Ela não tem uma estrutura. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. O Portas cresceu. Além da newsletter e do podcast, o Portas agora tem um site de notícias sobre o mercado imobiliário. Lá, você encontra informações essenciais para quem move o setor e decide com segurança. Com notícias diárias, colunas de opinião, dados e tendências, entrevistas com nomes relevantes do mercado e insights valiosos. Feito para investidores, compradores, proprietários, inquilinos, corretores e demais atores do setor imobiliário. O site do Portas é a sua fonte diária de informações de qualidade, com profundidade, clareza e independência editorial. Portas. Acesse, acompanhe e esteja sempre um passo à frente.
Você acha que a reforma tributária vai incentivar o aumento de holdings ou ela vai desincentivar? Ou as duas coisas? Eu vou ser extremamente honesta. Eu não tenho essa resposta. A holding, para mim, é uma incógnita hoje com a reforma tributária. Porque para algumas pessoas mega vale a pena e para outras eu estou batendo olho assim, não sei. E o que seria o principal ônus e o principal bônus? Eu acho que o ônus você acabou de dar um. Como é que você não consegue compensar? Exato. Aí o que acontece? Esse tipo de locador vai ter a margem dele reduzida. Isso é prejuízo. Gente, e você acha que as famílias que têm holding estão sabendo disso? E olha, o Kaufman, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o desespero não favorece. E a gente tem que ter muita cautela para não alarmar o mercado. Eu não tenho uma opinião formada em relação a isso e eu não tenho problema de dizer que eu não tenho uma opinião formada. E o que você recomendaria primeiro para as imobiliárias que têm clientes holding? O que elas devem fazer nesse momento? E qual que é o nível de investimento de energia nisso agora? O nível é de se descabelar, mas assim... Não, brincadeira. É assim, olha. Hoje a gente vai fazer uma imersão. Eu chamei 3 colegas para participar comigo. A gente fez algumas reuniões e o que eu falei com eles? E como eu te falei, a matéria é muito nova. E mesmo nós que somos técnicos, a gente diverge e a gente tem dúvida. Naquilo que a gente tem certeza, o programa está aqui. O que a gente vai fazer na imersão? Qual é o objetivo? É dar luz e segurança. Porque hoje a gente tem cada vez mais clientes muito, muito exigentes. Se eu chego numa imobiliária e eu sinto o cara vacilar, titubear, eu não deixo meu imóvel lá. Eu não deixo... Se eu vou no médico e eu sinto que o cara não manja, não vou colocar. Qualquer profissional que você vai contratar, você tem que sentir firmeza. Então, hoje, o que o mercado precisa? Do mínimo de conhecimento. Qual é o objetivo da imersão hoje? É que cada um saiba, na hora que o locador ligar e falar assim, qual é o meu caso? Ele chegar e falar o básico. Olha, o seu caso você não vai ser tributado, você vai ser tributado, mas é assim, você tem essa opção, você tem essa opção, você tem essa opção. Por exemplo, em relação à opção de regime, quem tiver ligado na imersão hoje vai sair dela assim, com condição de lançar luz. Mas ele não vai ter condição de dar uma consultoria. O que a gente tem hoje, infelizmente, no mercado imobiliário, infelizmente, muito no nosso nicho ali de locação. A gente tem muita gente trabalhando de maneira intuitiva e há muito tempo eu venho falando que não dá para trabalhar hoje, que o mercado vai selecionar os bons dos maus, vai selecionar quem sabe de quem não sabe, quem tem processo de quem não tem processo, quem tem segurança de quem não tem segurança. E a reforma tributária vai escancar. E eu não achei que isso viria tão assim com a reforma tributária, mas é a bola da vez.
E aí, o que acontece? A gente vê essa coisa empírica permeada em toda a locação. Seja no vistoriador que não sabe fazer vistoria, pessoa que está aqui, jeito que está aqui, no advogado que não é especialista em locações. Você pode ser imobiliarista. Direito imobiliário é isso aqui. Locação é isso aqui. Você tem que ser ultra nichado. E o locador não vai escapar de passar por uma consultoria tributária. Então, assim, a segurança vai ser essa, mas não dá para a imobiliária falar assim, ó, tem uma tal de reforma tributária aí, vai procurar um advogado tributarista. Não vai dar. Ele vai ter que encaminhar e falar assim, olha, por quê? Cada vez mais você precisa ter especialistas de verdade. Você precisa estar sempre ultra nichado. Tributário é com tributário, locação é com locação, contador é com E a gente, que tipo, o mercado imobiliário, assim como muitos outros, convive com práticas informais. De que forma reforma, que tipo de situação informal que existe hoje no mercado, que as imobiliárias vão ter que considerar que isso não vai ter muito mais espaço? Kaufmann, você está preparado? Você está preparado? Está preparado? Essa aqui que é a minha, né? A maior dor das locações é manutenção. E com a reforma vai continuar sendo. Por quê? Porque o locatário vai descobrir que ele pode compensar imposto. Ele pode compensar o tributo que ele paga. E na hora que cobrar a manutenção dele, ele vai querer a nota fiscal. Que tipo de manutenção? A gente tá... Todo tipo. Vistoria, não. Na verdade, nossa, vistoria, você me trouxe um item que eu não tinha pensado. Que tem a vistoria que é paga também, né? Então, tudo que é penduricalho informal, taxinha do CIS. Por quê? É dever do locador dar o recibo discriminado, né? Tá lá no artigo 22. Então, você vai discriminar, tá? Foi isso aí que eu paguei, cadê a nota fiscal? Agora vai se pedir nota fiscal. Porque uma coisa que a reforma tributária vai trazer, que eu acho que o brasileiro vai sentir muito, por causa da possibilidade de compensação, a formalização daquilo que... Vai ter um incentivo para formalizar tudo. Isso também, do ponto de vista do Estado, imagino que vai aumentar a arrecadação, né? Visa isso. Exato. O governo quer que apareça. Então, quem tem prática de combinar por fora e apresentar só o orçamento e não a nota fiscal... Eu não acho que isso seja uma coisa que se resolva muito rápido, tá, Kaufmann? É uma coisa que vai depender de estrutura, de processo, de jogar no chão e levantar de novo. Vai ser uma revolução cultural. Você lembra da Araciba Labarian? Sim, na show. Agora, também tem uma outra informalidade que tem locador que pede para não declarar o imóvel. Não, olha só, esquece. A reforma tributária está trazendo o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Cada imóvel
vai ter o DNAzinho dele. Igual a gente tem o CPF, o CNPJ, o imóvel vai ter. E vai haver um cruzamento aí entre cartório e prefeituras. Isso vai e como que isso vai bloquear esse tipo de ação na prática? Então, você vai saber quem é o dono do imóvel. Aí a pessoa me mandou uma dúvida assim. E o imóvel que não é declarado? Desculpa, o imóvel que é irregular. Eu vou ter que declarar também? Ele vai aparecer também. Ele é irregular, mas por quê? Essa é a sacada do cruzamento de dados da prefeitura com o cartório. Porque no cartório pode ser um imóvel de invasão. Está no nome do Zé das Couve. Só que a Maria de Fátima mora lá. Quando você quer regularizar um imóvel através de uso capião, o que você faz? Abre a matrícula dele para pagar IPTU. E isso vai... Quem tem esse tipo de imóvel na carteira vai ter algum efeito retroativo? Olha, não me queira mal. É tudo culpa do Calvin. Ele que está fazendo eu te trazer má notícia. Vai. Quer dizer, eu não sei. Por quê? Ele não foi regulamentado ainda. Mas imagina. Por exemplo, a gente ainda não sabe como é que vai ser para destacar e recolher o IVA do álcool. Aí o governo chega lá e fala assim, olha, tudo tem pegadinha. Todo mundo que assinou o contrato até 15 de janeiro de 2025 pode ficar com o regime antigo. Regime antigo. Eu quero. Vou te dar o exemplo da DIMOB. DIMOB é de imposto de renda, tá? Não tem nada a ver com IVA dual. Mas lá na DIMOB, quando você vai preencher, você fala assim, recebi aluguel de fulano. Qual é a vigência do contrato? O que isso se chama em tributário? Autodeclaração. Então, se você chega e fala assim, quero ficar no regime antigo, e você não recolheu o tributo, aí eu vou te falar, a gente está falando de IVA dual, não é? Mas você vai lançar uma informação que o imposto de renda vai te pegar. E se você não optar pelo regime antigo? Vai entrar no... Você corre o risco de cair no cruzamento de dados do mesmo jeito. Você conseguiria, assim, deixar uma recomendação inicial, assim, para quem vai começar a olhar em termos, assim, mais em termos de urgência, o que você precisa olhar? Me contrata. Aí, essa é a grande dica. Mas por quê? Me contrata, compra minha mentoria. Não, mas agora falando sério. Eu estou extremamente preocupada. O que aconteceu, Kaufmann? Eu estava levando a reforma tributária em banho-maria. No segundo semestre, fez assim, ó. Entrou setembro com rádio, 2 rádios, a assessoria de imprensa ligou, olha, tô com 2 rádios pedindo entrevista sobre reforma tributária. Tá bom. Aí, reforma tributária quer que fala sobre reforma tributária nas alocações. Uma foi a CBN e a outra foi uma rádio que é aqui de São Paulo, não sei o que, Brasil. E aí, quando eu fui dar entrevista para essas 2 rádios, eu senti a tensão no jornalista. E no Brasil tem uma coisa, quando a gente fala de locação, que é interessantíssimo.
Sabe essa coisa de furto de fio? Furto de fio de cobre? Calma. Fio desencampado. Esse furto de fio, quando estourou no Brasil inteiro ao mesmo tempo. Locação tem essas coisas. Fraude com coisa de fiador, no Brasil todo. E agora, Espalha rápido. essa questão da tensão em relação à reforma tributária para locações instaurou um clima de... Incerteza. Cara, é perto de pavor. Pânico. O povo está em pânico e é generalizado. Tanto que você sabe, eu não ia fazer uma imersão de reforma tributária agora. Eu ia fazer uma imersão de manutenção. A gente até conversou sobre isso. Falei, não posso. Aí o que aconteceu? Eu dei essas duas entrevistas de uma mesma manhã, e de tarde eu tive encontro de mentoria. Comecei a comentar com os alunos da mentoria, e eu comecei a ver o olho arregalando assim. Eu falei, meu Deus! E aí você percebe o quanto as pessoas estão despreparadas. Eu falei, não, calma. E comecei um trabalho com eles para identificação de carteira, um passo a passo. Trouxe a imersão e estou criando um conteúdo com um processo dentro da mentoria. Por quê? Porque tem que ter socorro. E você olha no Brasil, não tem. Talvez valha para organizar o desespero. Talvez, a gente só recapitular algumas coisas aqui que você até falou, mas e talvez tenha outras coisas novas. Acho que os próximos marcos, né? Então, 26 de janeiro de 2026 é um marco importante. Podia pegar alguns marcos para a pessoa, pelo menos, quantos dias, quantos meses, quantos anos eu vou ter aí para resolver. Quanto tempo eu tenho para contratar a Raquel? Exato. Não, olha, na verdade, o que precisa ser feito agora. Por isso que, eu saí de férias, cheguei semana passada. Essa imersão não seria hoje. A gente até cogitou de fazer meados de novembro. Eu falei, não dá tempo. Verdade. Por quê? Porque as imobiliárias precisam olhar para a carteira. Pegou o conteúdo da imersão? Olha para a carteira. Fala, fulano, 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 fulano. Esse cara aqui tá com alvo nas costas. Separa. Quem são esses caras com alvo nas costas? Quem vai entrar na faixa de tributação do IVA. Boa. Quem são essas pessoas? Fulano, separei. Bom, o que eu preciso agora? Eu preciso olhar a situação de cada um. Fulaninho tá nesse grupo, fulaninho tá nesse grupo. Fulaninho tá aqui. O que ele tem de imóvel locado hoje? Tem um contrato que vai perder a vigência daqui a pouco. Então, eu não preciso me preocupar. Então, faz anotações lá no CRM e coloca marco, a agenda. O que vai fazer? Tem muito no Brasil contrato que está na vigência indeterminada, que precisa ser visto. E a janela está muito apertada. Até 26 de janeiro. Na verdade, se você for fazer a opção de regime antigo, tem que fazer o registro até 25 de dezembro, até 31 de dezembro. Tem que atualizar primeiro para depois fazer o pedido. Exato. Mas isso é só para não residencial? Não, peraí. Vocês estão confundindo. Com certeza. Peraí. Existe a questão do contrato antigo, que é os contratos que foram celebrados até 16 de janeiro de 2025, que dependem dessa chancela até 31 de dezembro. Isso é uma situação. A questão da opção de regime é para a pessoa
É para locador pessoa jurídica que vai optar pelo regime antigo ou novo. Independentemente do contrato ter sido começado a viger em 24, 25. Exato. Perfeito. São duas situações. Pessoa jurídica que pode optar e outro é a pessoa física com contrato não residencial que começou para contratos Ai, Jesus, como é que é? Firmados até 16 de janeiro de 25. De 25. Mas isso é para contrato Para não qualquer residencial? contrato. Não tem nada a ver. Para Não. qualquer contrato. Qualquer contrato. E seja o locador pessoa física ou jurídica. Porque o que acontece? Na transição, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas até 2028 tem uma data que vai ser o que acontecer primeiro. Esse contrato, você vai passar de regime ou pela anterioridade do contrato ou porque acabou. Existem regras ali de transição. O material, a apresentação que a gente vai fazer hoje, depois vai ficar disponível para o pessoal. Mas, assim, a ideia, na verdade, da imersão é dar uma base. Mas em 5 horas a gente não vai esgotar o tema nem a pau. Nem a pau. Boa. Quem estava empurrando com a barriga não vai poder empurrar mais. Agora vai ter que parar tudo, para o jogo, põe o pé na bola, pensa, vai ter que ter estratégia. Quem é que vai ser atingido? É o melhor locador. É aquele cara que se trata assim. Então, não vai dar para empurrar mais. O que acontece quando a gente pensa em treinamento, em investir em equipe? É muito fácil você vender um treinamento, uma mentoria, uma coisa quando você fala de compra e venda. Que o cara está pensando no VGV, que está pensando em milhões, aí tem um cifrão no olho. Locação, ele acha que é um negócio que está ali para pagar conta, para tapar buraco. Então, ele empurra. Agora não vai dar. Infelizmente, para a locação que funciona, é aquilo que aperta o calo. Fica a dica, né? Tá na hora de arregaçar as mangas. A gente basicamente traz, a maior parte dos convidados são donos de imobiliárias que vêm contar a trajetória deles. E aí, então, assim, é um tipo de entrevista mais do ponto de vista, assim, inspiracional. A pessoa que está vendo alguém que um dia quero ser como ela. Você está aqui como uma técnica de um tema específico, mas eu tenho certeza que muita gente que está te ouvindo e te vê gostaria de um dia alcançar o lugar que você atinge como uma pessoa tão necessária na vida das pessoas. Então, eu acho que cabe a pergunta para você, Raquel. Nessa sua trajetória que você agora tem esse lugar que todo mundo precisa de você, o que você acha que foi definidor na sua vida disso? E se tem alguma coisa que você faria diferente? Eu teria começado mais cedo. Urgência é uma coisa que me incomoda. Eu tenho... A pandemia me trouxe para o digital e foi no digital que eu achei eco para minha mensagem. E quando eu descobri que eu poderia fazer mais do que pegar a estrelinha do mar e devolver ali, né? Eu conseguiria fazer um trabalho em larga escala, eu me empolguei. E aí eu falei assim, tô cansada de ver o pessoal trabalhar mal. E tomei como missão elevar o nível das locações do país.
quando eu falo isso, parece vazio. Mas quem trabalha comigo sabe o quanto eu levo isso a sério. E eu acho que é porque eu levo a sério e porque tem muita verdade nisso que a mensagem vai longe. É isso. Então, eu teria começado antes. Quem sabe não teria feito diferença antes. Mas quem sabe também, se não é para um momento igual a esse de fazer diferença no mercado, que eu tô aqui, né? Cada um fazendo o seu, a gente conseguir melhorar o mercado é uma coisa que é o que faz sentido. Sensacional. Raquel, muito obrigado pelo seu tempo. Você vai ter uma longa maratona pela frente. Obrigado por compartilhar com a nossa audiência, que vai ter acesso gratuito no YouTube ao seu conhecimento. Então, assim, é legal para despertar, né, mais pessoas, porque, enfim, as pessoas que estão vindo para a imersão, de uma certa maneira, já se ligaram. Então, acho que fica a dica, né, para quem estiver nos ouvindo, que a reforma tributária precisa ser encarada o quanto antes, para que todo mundo consiga seguir e aumentar novos negócios e de uma forma que seja mais correta e com mais qualidade para aumentar a confiança no mercado, né, Raquel? Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Me convidem mais. Pode deixar. E com isso, fechamos a segunda parte do podcast especial com a Raquel Queiroz sobre a reforma tributária, entrando na parte prática da reforma para as imobiliárias. Se você ficou com alguma dúvida ainda, escreva para a gente e a gente vai atrás de especialistas para responder as perguntas. Nós estamos acompanhando as mudanças, conversando com especialistas para trazer informações claras para quem atua no setor. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio. Tchau! E se você gostou desse episódio, deixe um comentário e compartilhe. Deixe seu like se você estiver assistindo a gente no YouTube ou 5 estrelas se estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada de segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. E se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever no link da descrição. Esse episódio teve pré-entrevista de Clara Heustab, produção, edição e direção de Marina Galesso, roteiro de Marina Galesso e Eduardo Geraci, a captura de som, vídeo e edição são da Maremoto. A apresentação foi feita por mim e por Fábio Takahashi.